Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, antes de adentrar o tema que me traz à tribuna nesta tarde, e são temas vinculados especificamente à Paraíba, diante de problemas e desafios graves que o nosso Estado vem enfrentando, eu quero fazer, senador Cristóvão, um breve comentário em relação às observações que Vossa Excelência faz, dizendo desde já que quando meu pai foi cassado na ditadura militar, ele cumpriu o exílio inicialmente em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. Moramos ao tempo em que ele estava com os direitos políticos suspensos pela ditadura, muitos anos no Rio de Janeiro. E lá estudei no Colégio Ofélia de Agostini por um período curto e depois me matriculei com os meus irmãos, Ronaldo Filho, Glaucio Savini, no São Vicente e Paulo, onde conheci Chico Alencar, que era professor. E desde aquela época que ainda hoje o trato como professor, apesar dele não ter sido meu professor, mas foi do meu irmão mais novo, Savini, e nós temos diferenças políticas, ideológicas, mas me somo a esta opinião e esta visão da conduta ética correta, das crenças que Chico Alencar tem. Devo antecipar que não conheço os detalhes das denúncias que estão sendo feitas contra ele, mas se ficar caracterizado, como denuncia o senador Cristóvão, uma manobra para inibir e para intimidá-lo, merece uma reação sim. Porque o deputado Eduardo... Eu não como presidente, mas como senador, tenho a mesma impressão que acho que é uma manobra. Agora, isso é muito importante a posição de Vossa Excelência. Então, o que percebo, senador Cristóvão, é que o deputado Eduardo Cunha, em um conjunto de atos, numa série de atitudes, tem feito uma cortina de fumaça. Essa chamada pauta-bomba, a pauta conservadora, esse episódio que precisa ser devidamente esclarecido e apurado com o deputado Chico Alencar, compõe essa visível estratégia que o deputado Eduardo Cunha vem traçando para desviar o foco dos problemas que carecem de resposta efetiva e clara. Então, é preciso uma manifestação da sociedade, do povo do Rio de Janeiro, do Senado, sim, se preciso for, porque, do contrário, nós não vamos conseguir avançar no propósito que une a muitos aqui de tentar fazer desse momento duro, difícil da política brasileira um ponto de transformação, de mutação, de aprimoramento das nossas relações. Então, é preciso muito cuidado. O PSDB do Senado, respeitando, obviamente, a posição da bancada na Câmara, já havia se manifestado. Ontem, o líder Carlos Sampaio, que exerce a liderança com muita competência, com muito espírito público, com muito tato na gestão de uma bancada de mais de 50 deputados, reafirmou a posição do partido, desta feita uma posição ainda mais enfática, porque a situação do presidente da Câmara é, de fato, insustentável. E eu não vou nem desdobrar esse raciocínio para que eu possa me ater ao tema que me traz à tribuna hoje, que são temas paraibanos, de preocupações que afligem toda a população daquele nosso Estado. Vou elencá-los desde já para que as pessoas que me acompanham possam saber antecipadamente do que quero tratar aqui hoje. Abastecimento de água, segurança pública e agora o desafio mais recente, que diz respeito à saúde pública do Estado, com os casos de microcefalia identificados na Paraíba, em Pernambuco mais fortemente e também no Rio Grande do Norte. Começando pela água, são centenas de cidades na Paraíba com dificuldades extremas, dezenas delas em colapso absoluto, populações urbanas e rurais abastecidas pelo programa de caminhões-pipas, que tem um apoio modesto do governo federal. O governo federal não consegue compreender a dimensão do problema do suprimento de água nas cidades e nas comunidades rurais da Paraíba, e isso serve para o Nordeste inteiro. E hoje, boa parte das cidades estão sendo abastecidas pelo esforço, pelo sacrifício das prefeituras municipais, que não dispõem de um volume de recursos suficiente para tarefas básicas e tem que suprir essa que é uma necessidade essencialíssima. E Campina Grande, a maior cidade do interior do Nordeste, a segunda cidade da Paraíba, vive
a ameaça de um colapso completo. Eu me refiro a um período em que meu pai foi governador, Ronaldo Cunha Lima, quando a cidade tinha necessidade de uma nova adutora. E foi feita uma nova adutora do açude de Boqueirão, o açude Epitácio Pessoa, e normalizou todo o problema de abastecimento que a cidade possuía aí na década de final dos anos 80 para a década de 90. A partir daí, em 99, enfrentamos uma grande estiagem com um racionamento no município de Campina Grande. Foi quando cresceu todo o movimento pela transposição do São Francisco e, basicamente, no projeto da transposição do São Francisco, o eixo leste, que atende exclusivamente a Paraíba, é exatamente para reforçar o açude de Boqueirão, o açude de Acauã, que foi construído pelo governador e atual senador Zé Maranhão, e com isso dar a estabilidade a partir de Boqueirão, não apenas para Campina Grande, mas para várias outras cidades. Então, o plano A para a solução definitiva do problema de abastecimento de Campina Grande seria, naturalmente, a transposição do São Francisco e uma adutora que comecei como governador e que não pude concluir a obra, que era mais uma adutora do açude de Boqueirão, que iria dar a estabilidade da cidade. Acontece que o plano A micou, porque, infelizmente, as obras de transposição de São Francisco estão atrasadas. E queremos que o governo federal adote providências, inclusive com a contratação de um terceiro turno de trabalho. Da mesma forma que o país teve capacidade de concluir os estádios da Copa do Mundo numa necessidade de calendário para o evento, não é possível que o governo federal não tenha a dimensão da gravidade do problema da Paraíba e de outros estados nordestinos e não adotem providências para ontem, para que as obras da transposição sejam concluídas o mais rapidamente possível, porque, como era esse o plano A, nos restam duas alternativas. Uma delas já estamos fazendo, que é rezar, orar, pedir a Deus para que chova. Vamos, a partir de dezembro, agora, iniciar o período de chuva. Se chover, teremos uma sobrevida no açude de Boqueirão, que já está no volume morto. E, diferentemente, por exemplo, do sistema da Cantareira, que as chuvas regulares que ocorrem no estado de São Paulo mantêm vivo o volume morto do sistema Cantareira. No semiárido, as chuvas são localizadas, mal distribuídas ao longo do ano, concentram-se agora a partir de novembro, principalmente dezembro, janeiro, fevereiro e no máximo a março. E a pergunta que eu tenho feito é, e se não chover? Já que o plano A está comprometido pelo atraso lamentável das obras do São Francisco, temos que ter um plano B. E o governo do Estado se mantém absolutamente silente, omisso, como se o problema não fosse seu. Simplesmente vira as costas para a cidade de Campina Grande senador, para... Pois não, senador Jorge. Como você sabe, meu avô era paraibano, ali da região de Patos, a gente nunca sabe direito, eu não consegui identificar. E tive recentemente com o ministro Occo fazendo uma visita no eixo norte, desde Juazeiro do Norte até Petrolina, das obras de transposição. Fiquei impressionado com as obras, mas muito preocupado, que tem a ver com o que Vossa Excelência está pondo. Qual é o propósito das obras de São Francisco? E, olha, eu digo, até 2016, 2017, vão ficar prontas. Eu conheço de obra, sobrevoei todo o trecho com o ministro, parabenizo até porque o Brasil nem sabe como é que aquilo está andando. O que mais me preocupou, os governos dos estados, as prefeituras não começaram as suas, porque são lagoas que vão ser feitas, intercaladas pelo canal, e ali vai se fazer a captação de água para levar. Eu estou aqui, não estou aqui fazendo nenhuma previsão perversa, eu estou só fazendo uma constatação. Se seguir nesse molde, vai ter água passando no canal e as pessoas indo com balde tirar, porque não vai ter a estação de captação de água e distribuição da água para as cidades, para os 12 milhões que se beneficiariam dessa água. Eu vi isso, não encontrei nenhuma obra dos governos estaduais já se preparando para ano que vem começar a tirar a água e pôr à disposição da população. Eu só peço desculpa, mas eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão de pôr essa preocupação. Eu vi. Agradeço a contribuição valiosa de Vossa Excelência
que retrata exatamente a realidade que nós vivemos. Além do atraso das obras, nós temos dois outros graves problemas. A situação do São Francisco, propriamente dita, que precisa ser também encarada e tratada, e o atraso das obras que competem aos governos estaduais. Eu me refiro especificamente da Paraíba, é um atraso completo. O governo do Estado, se tivéssemos, por um milagre, a água do São Francisco chegando hoje na Paraíba, essa água não poderia ser aproveitada porque o governo do Estado não fez a sua parte. Então, nós fizemos o planejamento do passado com a adutora que foi construída do governo do meu pai, Ronaldo Cunha Lima, com a adutora que fizemos a licitação, o projeto, iniciamos a obra e não pudemos concluí-la pela interrupção do mandato. E o plano A era exatamente a transposição de São Francisco. Acontece que não choveu e é preciso cobrar das autoridades que estão no poder atualmente providências para um plano B. E é isso que volta a ocupar a tribuna do Senado para chamar a atenção das autoridades do governo federal, da ANA, do governo estadual, do governador Ricardo Coutinho, da AESA, para que a cidade receba uma resposta do que será feito caso não tenhamos a ocorrência de chuva, que infelizmente existe uma grande possibilidade desta ocorrência em decorrência da formação do El Niño. O outro tema, para que eu possa concluir o meu pronunciamento, diz respeito à segurança. A situação da segurança pública da Paraíba é caótica, é a completa inexistência de ação governamental. É claro que já fui governador e sei que a segurança pública é um problema nacional, mas quando ela foge ao controle das autoridades, os homicídios não param de crescer na Paraíba. É estarrecedor, é como se todo mês caísse um Boeing na Paraíba em relação ao número de mortos. Quando cai um avião mundo afora, é notícia em todos os jornais, é a primeira página nos sites, é matéria dos telejornais, pois na Paraíba atualmente está caindo um Boeing por mês. Todo mês cai um Boeing na Paraíba e o governo estadual, o secretário de Segurança, o governador do Estado, trata como se a situação estivesse sob controle, como se não bastasse o aumento vertiginoso dos crimes contra o patrimônio. Então é preciso que os concursados que foram habilitados no último concurso sejam chamados, que o efetivo da Polícia Militar, que reduziu nos últimos anos, seja aumentado, porque é o primeiro passo. É claro que a solução não é tão simplista como simplesmente colocar policiais na rua, mas é a primeira providência, é a providência mais urgente. Também para ontem é convocar os habilitados do concurso para ampliar o efetivo tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil nas ruas de todas as cidades do Estado. Porque aí é um problema que atinge João Pessoa, Campina Grande vive em estado de desespero, o Sertão da mesma forma, o Curimataú, o Brejo, o Cariri, é o estado inteiro sofrendo com essa onda descontrolada de violência. E agora, numa área que já tinha muitos problemas no atendimento em saúde hospitalar, faltando vacina, faltando medicamento, vem agora a microcefalia. E é preciso que a Secretaria Estadual de Saúde possa trazer as informações verdadeiras que até agora não foram apresentadas à população, para que, em conjunto com o Ministério da Saúde, tanto em Pernambuco como na Paraíba, no Rio Grande do Norte, possamos ter uma orientação clara à população, com transparência, com verdade do que realmente está acontecendo. Então, estou aqui na tribuna do Senado para cobrar das autoridades, tanto do Ministério da Saúde como do Governo do Estado da Paraíba, transparência nas informações para que a população, senador José Maranhão, da Paraíba possa ser devidamente informada sobre a gravidade desse surto de microcefalia que até então estava abafado. O doutor Felipe, que é um grande médico pernambucano, já havia me falado sobre este problema há aproximadamente 15 dias, e só ontem os primeiros dados começaram a ser revelados, e é preciso que tenhamos o esclarecimento e as informações tão importantes para esse tema. O senador Cristóvão deseja uma parte? Assim estou entendendo? Desejo, se for a hora que o senhor achar melhor. A hora é essa, para Vossa Excelência, a hora é sempre essa. Mas eu não gostaria de deixar passar um discurso sobre esse tema, feito com a firmeza que o senhor está fazendo, sem deixar aqui a minha manifestação de quase paraibano, como pernambucano, e de brasileiro. O que está acontecendo, e que o senhor traz aqui, mostra como o nosso país avança, avança, avança e recua. Avança, avança, avança e recua.
Esse tema, desde o tempo de Dom Pedro II que a gente fala, desde o tempo de Dom Pedro II que começa, tenta, toma iniciativas, como o Denox antigamente, como a Sudene, cada governador, como seu pai, faz medidas tentando enfrentar o assunto. E a gente termina recuando. Uma das razões é porque nós temos enfrentado o problema nordestino como se fosse do Nordeste e não da nação brasileira inteira. A seca no Nordeste é uma questão nacional. A desertificação de algumas regiões, como a gente vê no sertão da Paraíba, no sertão de Pernambuco, do Piauí, isso é uma questão nacional, não é local. E a gente não vê esse esforço nacional neste sentido. A transposição do Rio São Francisco, que servirá pelo menos para abastecer o consumo de água doméstico, mesmo assim, está sendo feito sobre um rio moribundo. Não fizemos, como tantos de nós alertamos na época do início desse projeto, não fizemos o necessário rejuvenescimento do Rio São Francisco. E nós vamos transpor o que não vai existir mais, provavelmente. Além de que uma obra interminável ao longo do tempo. Falta uma visão. Falta uma visão nacional desse problema. E o seu discurso, eu espero que desperte o Brasil para essa realidade, porque é uma tragédia de proporções maiores do que talvez esteja acontecendo no Mediterrâneo com a migração de pobres da África e da Síria para a Europa. Esse povo vai migrar, como migrou no passado, fugindo das secas. Então, o Brasil precisa despertar, sabe-se o que fazer. O senhor mesmo tem sido um dos patronos na ideia de economia adaptada à região semiárida. Não tem que estar ali copiando a agricultura que tem em regiões como os Pampas. Já se sabe o que fazer. Os recursos não são tão altos. O que precisa, de fato, é uma política nacional, obviamente, a partir dos governadores dos nossos estados, mas uma política nacional que diga isso é tão importante quanto foi para os Estados Unidos mandar um homem para a Lua, como foi para nós criar um sistema de telecomunicações que temos com qualidade. É isso que a gente precisa fazer, ver a relação homem-natureza do Nordeste, como fizemos com a industrialização de São Paulo, com o dinheiro do Brasil inteiro. São Paulo não foi industrializado com dinheiro de paulista, não. Foi dinheiro do Brasil inteiro, graças, inclusive, à triangulação que um paraibano, que a gente sempre gostaria de dizer que foi pernambucano, mas nasceu na Paraíba, Celso Furtado, nos ensinou ao longo do tempo. Parabéns pelo seu discurso e vamos divulgar o seu discurso. Vamos transformar o seu discurso num movimento nacional pelo Nordeste. Agradeço profundamente, senador Cristóvão, a parte de Vossa Excelência que eu incorporo a este meu pronunciamento. Agradeço ao presidente a tolerância do tempo, apenas nesse minuto que me resta para fechar o raciocínio com a presença do senador José Maranhão. E eu falava, o senador, antes da sua chegada ao plenário, da importante obra que Vossa Excelência fez como governador da barragem de Acauã, que precisamos cobrar um plano B, porque o plano A, infelizmente, já não tem mais chance de prosperar, que era a transposição de São Francisco, pelos problemas que já expomos. Possibilidades cada vez maiores de ausência de chuvas pela formação do El Niño. E se não chover, o que vamos fazer com as populações do Nordeste? É essa pergunta que precisa ser respondida pelas autoridades do governo federal e pelo governador Ricardo Coutinho. E, se o presidente me permitir, eu escutarei com muita alegria a palavra e a parte do senador José Maranhão. Minha obrigação, senador Cássio. Obrigado. Obrigado, presidente, pela tolerância. Obrigado ao senador Cássio Cunha Lima pelo aparte. Há poucos dias eu fiz um discurso aqui no Senado, enfocando essa angústia que toda a sociedade paraibana está vivendo em face de uma iminente segunda seca. Nós já vamos com 4 anos de seca na Paraíba e em quase todos os estados nordestinos. E pela formação de El Niño, conforme Vossa Excelência já salientou aí, há toda uma possibilidade sinistra de mais 2 anos de seca. Os reservatórios d'água da Paraíba estão praticamente esgotados, com alguma reserva estratégica
ainda tem a barragem de Momuaba, que abastece a cidade de João Pessoa e boa parte do litoral da Paraíba, onde a situação é menos grave do que na Paraíba a partir do Planalto da Borborema. Porque há uma circunstância especial na Paraíba, é que 80% do nosso território, como é do conhecimento de Vossa Excelência, que já governou a Paraíba, é encravada no semiárido e na região geológica do cristalino, o que significa que nós não temos nenhuma possibilidade, a partir de 30 quilômetros no sentido leste e oeste, de obter água do subsolo. Então, como ia dizendo, nós estamos apenas com a reserva na barragem de Momuaba, que atende a Grande João Pessoa, e a barragem de Araçagi, de onde estão saindo todo dia 400 caminhão-pipa para atender a população, tanto da região do Curimataú, como parte do Cariri e do Brejo da Paraíba, o que é um fato absolutamente novo na história das estiagens do nosso Estado. Então, eu me solidarizo com Vossa Excelência, com esse discurso, é oportuno, sobretudo quando Vossa Excelência fala da necessidade de nos unirmos todos os paraibanos e nordestinos para exigir do governo federal providências que possam minimizar os efeitos dessa crise, que é uma crise de abastecimento de água para consumo humano. Não é água para irrigação, não é água para outras finalidades, mas para abastecimento humano. E acredito que o Rio Grande do Norte e o Ceará, pelo menos na região Nordeste, estão sofrendo das mesmas ameaças. O projeto da transposição do São Francisco, que seria a solução racional para essa crise, está em condições de, havendo uma aceleração do processo de implantação, chegar com soluções do ano de 2016. Mas eu não estou a ver nenhuma preocupação em medidas que possam implicar em investimentos emergenciais na transposição, que seria a única solução. Nós não temos outra. O Planalto da Borborema, que tem como sede o município em que Vossa Excelência nasceu, Campina Grande, é a parte mais sofrida, porque ali nós temos uma concentração populacional de 1 milhão de pessoas, e toda a região do cristalino. O único reservatório, Buqueirão e Acauã, que foi construído, aliás, no meu governo, estão se esgotando completamente. Então, essa questão é uma questão séria e é uma questão que extrapola o limite da política partidária. Eu acho que chegou a hora de nos unirmos todos em torno dessa reivindicação que é fundamental para a sobrevivência da população paraibana. Eu agradeço, senador Maranhão, a contribuição da parte de Vossa Excelência, que também incorpora ao meu pronunciamento, e é esse o meu objetivo nesse instante final do meu pronunciamento. Conclamar a bancada no Senado, a bancada na Câmara, as lideranças empresariais, as entidades de classe, clubes de serviços, igrejas, para que todos nós possamos refletir e cobrar, sobretudo, do governo do Estado e do governo federal, a apresentação de alternativas. No passado fizemos a nossa parte com as adutoras e acreditávamos na conclusão da transposição como solução definitiva para o problema. A transposição atrasou. E agora o que fazer se não chover? Precisamos desse plano B e é isso que estamos cobrando da presidente Dilma Rousseff e do governador Ricardo Coutinho, desde já antecipando a nossa manifestação de apoio para qualquer iniciativa que seja tomada para acudir e socorrer as populações que estão aflitas e entrando em estado de completo desespero. São esses os assuntos graves, relevantes que traga a tribuna do Senado. Continuaremos debatendo em torno deles. Agradeço, presidente, mais uma vez, não apenas a Vossa Excelência, mas também a senadora Vanessa, que teve a delicadeza de nos aguardar a conclusão do pronunciamento, ouvindo-nos a partes, diante da relevância, da importância e da gravidade dos temas que foram aqui por mim tratados.